como você ser feliz dentro do seu casamento. E muitas pessoas hoje têm tentado de alguma maneira lutar, buscando suprir as suas carências emocionais, suprir as suas carências físicas, suprir seu vazio da sua alma em cima do seu cônjuge. Pessoas assim se tornam um pouco tóxicas, pesadas, cansadas, cansativas de se lidar, porque ninguém é perfeito. O seu marido, você mulher, o seu marido, ele não é perfeito. E se você está até esperando que ele te faça feliz, sinto muito, ele não vai te fazer feliz. Mulher, se você tem esperado isso dele, sinto muito, isso não vai acontecer. Homem, da mesma forma, se você tem esperado que a sua mulher te faça feliz, deixa eu te dizer, isso não vai acontecer. Agora espera, assista o vídeo inteiro para que você possa conseguir me compreender antes de você me julgar. O grande problema hoje do ser humano é as suas carências emocionais, as suas carências, os seus traumas, as suas feridas de outros relacionamentos, da casa dos pais, do seu passado, e feridas causadas dentro do próprio casamento, pelo seu próprio cônjuge, seja de adultério, seja de qualquer outro problema financeiro. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a grande questão que acontece hoje dentro do relacionamento é a necessidade de suprir carências. A gente coloca no outro a necessidade de que o outro venha suprir as nossas expectativas emocionais, as nossas expectativas, como se o outro fosse um porto seguro para nós, como se o outro fosse, sabe, a resposta para nossas crises emocionais, para nossa felicidade, quando na verdade não é. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que casais bem resolvidos, que não precisam do outro para ser feliz, se tornam casais fortalecidos e automaticamente felizes. Casais que não precisam do outro para se tornar pessoas plenas, se tornam casamento extraordinários. E casais extraordinários vão criar filhos fortes. Essa é a chave que nós precisamos compreender. Esse é o segredo que nós precisamos compreender. Eu não preciso da minha esposa para ser feliz. Ela não precisa de mim para ser feliz. Se eu colocar minhas expectativas nela, eu vou ser frustrado. Se ela colocar em mim, eu vou ser frustrado. Então, assim, existem coisas na minha alma que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, que a minha esposa não vai fazer isso. Só existe uma pessoa que pode fazer isso, e é Deus. E quando a gente está conectado com Deus, quando a gente tem Deus como nosso amigo, quando a gente tem, sabe, o Espírito Santo como nosso amigo, e quando a gente está em crise, quando a gente está com problemas na nossa alma, quando a gente está com raiva, quando a gente está revoltado, quando a gente está criando, sabe, com o nosso coração cheio de ansiedade, pensando em fazer coisas, e a gente não vai chegar, você mulher, talvez você está cheia de ansiedade, cheia de crise no seu coração, cheia de, sabe, de feridas na sua alma, e talvez a sua primeira instância de diálogo é o seu esposo. Agora, quando você está conectada com Deus, quando você tem Deus como seu amigo, sua primeira instância de diálogo é Ele. Você vai esvaziar o seu coração para Ele, você vai falar o que você pensa, você vai falar o que você acha, você vai blá, 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 falar tudo com Ele, e 90% das coisas que talvez você pensa, que talvez você fala, vão serem dissipadas em Deus. Vai sobrar 10% para que você converse com o seu marido. Então essa é a questão, quando você tem Deus para preencher as suas carências, quando você tem Deus, sabe, para preencher as suas necessidades emocionais, para preencher a sua falta de paternidade, para preencher o vazio da sua alma, pronto, você não vai colocar no seu cônjuge essa expectativa, porque ele não tem essa capacidade de suprir essas expectativas. Então você se torna uma pessoa plena, você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa feliz, porque você não depende dele para ser feliz. E se você não entender isso, seu casamento vai ser como se fosse um carro sendo empurrado sem rodas, entende? Um carro que está sendo empurrado com muita dificuldade, porque você quer ser feliz através do seu cônjuge, e você não será, porque ele não tem essa capacidade, ele não tem essa moral, essa mulher não tem essa capacidade. Então, quanto você compreender isso, mais fácil vai ser para você conduzir esse casamento, para você viver, para você desfrutar. Uma grande questão que a gente precisa entender, para poder a gente fechar esse vídeo, antes que você se perca dentro do seu relacionamento, é entender sobre crescimento e transbordar. Crescimento tem a ver com você. Transbordar tem a ver com os outros, entende? É como se fosse uma árvore.
o propósito de uma árvore frutífera é dar fruto, não necessariamente crescer. Eu tenho um pé de cajá na minha casa que é pequenininho, enxertado, e ele é pequenininho e já está dando fruto. Porque o propósito de uma árvore frutífera não é crescimento, é dar fruto. E isso na nossa vida se chama transbordar. Por quê? Quando eu cresço só tem a ver comigo, quando eu transbordo tem a ver com outro. Então, se eu tenho um Deus como meu amigo, se o vazio da minha alma, minhas carências, as minhas feridas, as minhas raivas, eu converso com ele, eu me abro para ele, eu tô sempre conversando, e tô com raiva, eu tiro um tempinho para estar com Deus, porque ele é meu amigo, meu pai, e eu não tenho carência de paternidade, eu não tenho carência de afeto, eu não tenho carência de precisar ser amado, eu não tenho carência de atenção. Por quê? Porque eu tenho alguém que me ama, eu tenho alguém que me dá atenção, eu tenho alguém que não vira as costas para mim, eu tenho alguém que me ama. Até as coisas talvez de correção é por amor a mim, para me ajudar, para que eu possa crescer. Automaticamente isso faz o quê? Faz com que eu me torne um homem que transborda, que está dando frutos, não apenas crescimento. E o fruto tem a ver com os outros. Meus filhos vão colher um pai melhor, minha esposa vai colher um marido melhor, e assim, ela tendo esse comportamento, eu vou colher uma mulher melhor, sem carência, que ela não vai ficar me procurando para falar sobre questões toda hora, de crise, de problemas emocionais da alma dela, porque ela tem alguém que faça isso. Então pensa isso, vê se faz sentido para você. Talvez o restaurar do seu casamento tenha mais a ver com o restaurar da sua alma. Talvez o restaurar do seu casamento tenha mais a ver com o restaurar do seu relacionamento com Deus. Talvez o restaurar do seu casamento tenha mais a ver com a cura da sua alma, com a cura da sua mente. Você precisa de alguém para falar, para dialogar, para conversar, para se abrir. E se você tem Deus para isso, uau, você com certeza vai ser feliz, independente do seu cônjuge. Valeu? Tamo junto. Se você ainda não seguiu esse canal, segue aí. Ver se faz sentido para você, se a gente está entregando algo que possa valer a pena. E é bom também que isso vai chegar em muitos casais, muitas pessoas, porque Deus muda pessoas, pessoas mudam família. Deus não trata casais, Deus trata pessoas. Pense nisso, tá bom? Tamo junto.